O sol da manhã iluminava as ruas movimentadas do centro de Boston, quando Leonardo Ferraz desceu de seu elegante Mercedes preto. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que um homem poderia querer: um império imobiliário próspero, uma cobertura com vista para o porto e o respeito de todos que importavam no mundo dos negócios. Seu terno azul marinho sob medida e seu passo confiante faziam as cabeças se virarem enquanto ele caminhava em direção à sede de sua empresa. Sr. Ferraz, não. Se esqueça da sua reunião com os investidores às 2, lembrou sua assistente, entregando-lhe um café. Obrigado, Melissa. Certifique-se de que a apresentação esteja pronta, disse Leonardo, conferindo seu relógio de ouro. Ele estava a caminho de mais um dia de sucesso quando algo chamou sua atenção do outro lado da rua. Uma mulher magra, com roupas sujas, remexia em um lixeiro na frente de um restaurante. Algo nela lhe parecia familiar, embora não conseguisse se lembrar de onde. Leonardo estava prestes a desviar o olhar quando a mulher se virou levemente e ele vislumbrou seu perfil. Seu coração parou. A xícara de café lhe escapou da mão, caindo na calçada. Clara, sussurrou ele, sem acreditar no que via. Era impossível. Clara Santos havia sido seu primeiro amor, a garota com quem ele planejava se casar depois da faculdade. As lembranças vieram à tona, sua risada, seus sonhos, a maneira como ela iluminava até seus dias mais sombrios. Mas eles perderam contato depois que ele foi para a faculdade de administração e seu pai o convencera de que ela não era boa o bastante para um Ferraz. Antes que pudesse se dar conta do que estava fazendo, Leonardo atravessou a rua, ignorando os carros que buzinavam. Senhor, sua reunião. Melissa o chamou, mas ele não a ouviu. A mulher deve ter sentido alguém se aproximando, porque ela olhou para cima, assustada. Seus olhos, outrora vibrantes, agora estavam opacos e cercados por olheiras profundas. Suas maçãs do rosto estavam afiadas pela fome, mas não havia como confundir aqueles olhos. Os mesmos castanhos escuros pelos quais ele havia se apaixonado 25 anos atrás. Clara, disse ele mais alto desta vez, sou eu, Leonardo. O reconhecimento a atingiu instantaneamente. A vergonha tomou conta de seu rosto e ela tentou se afastar, deixando cair o sanduíche pela metade que havia encontrado. Léo, sussurrou ela, usando o apelido que só ela o chamava. Então o pânico substituiu o choque. Não, não, você não pode me ver assim. Ela se virou para correr, mas Leonardo gentilmente agarrou seu braço. Espere, por favor. O que aconteceu? Com você? Clara tentou se soltar, mas estava muito fraca. Lágrimas encheram seus olhos. A vida aconteceu, Léo. Agora, por favor, me deixe ir. Eu não posso fazer isso, disse ele firmemente. Não de novo. Uma multidão começava a se formar ao redor deles. Algumas pessoas reconhecendo o famoso empresário conversando com uma mulher sem teto. Leonardo viu o desconforto nos olhos de Clara e tomou uma decisão rápida. Venha comigo, disse ele, só para conversar, por favor. Após um momento de hesitação, Clara assentiu. Mas seus olhos permaneceram fixos no chão, evitando seu olhar. Leonardo a guiou até seu carro, ignorando os sussurros e olhares. Ele disse ao seu motorista para levá-los até sua cobertura e, em seguida, ligou para Melissa para remarcar todas as suas reuniões. Está tudo bem, senhor? Perguntou Melissa com preocupação na voz. Não, respondeu Leonardo honestamente. Mas vai ficar. A viagem até seu prédio foi silenciosa. Clara sentou-se o mais longe possível dele, suas mãos mexendo nervosamente em seu colo. Leonardo não conseguia parar de olhar para ela, tentando conciliar a mulher bonita e vibrante de que se lembrava com a pessoa fragilizada ao seu lado. Quando chegaram à sua cobertura, os olhos de Clara se arregalaram com o luxo ao seu redor. Os pisos de mármore brilhavam à luz do sol que entrava pelas janelas do chão ao teto. Obras de arte moderna enfeitavam as paredes e móveis de design preenchiam os amplos cômodos. Você se deu bem, disse ela, sua voz quase um sussurro. Clara, o que aconteceu? Da última vez que ouvi falar, você estava estudando para ser professora. Ela riu amargamente. Estava. Estudei. Por 15 anos dei aula para a 3ª série. Eu amava. Então, como...
Leonardo gesticulou vagamente para sua situação. Clara afundou-se em uma cadeira, parecendo ainda mais cansada. Meu marido, Roberto, ficou doente. Câncer. O seguro não cobriu tudo. Usei todas as nossas economias, contraí empréstimos, até vendi nossa casa. Depois que ele morreu, não me restou nada. Leonardo sentiu uma pontada de culpa. Ele havia construído seu império enquanto Clara lutava apenas para sobreviver. Por que você não pediu ajuda? De quem? Meus pais já se foram. Não tenho irmãos. E você? Ela interrompeu, desviando o olhar. Você era apenas uma lembrança de outra vida. Leonardo foi até o bar e serviu-se uma bebida, precisando de um momento para processar tudo. Quando se virou, Clara estava de pé indo em direção à porta. Onde você vai? Perguntou ele. Isso foi um erro, disse ela. Obrigada pela sua preocupação, mas eu não posso ser sua obra de caridade. Clara, espere. Leonardo se moveu rapidamente para bloquear seu caminho. Deixe-me ajudá-la. Só por alguns dias. Tome um banho, coma boas refeições. Depois, se você ainda quiser ir embora, eu não vou impedi-la. Ela hesitou, claramente dividida entre o orgulho e o desespero. Finalmente, a fome e o cansaço prevaleceram. 3 dias, ela concordou. Depois, eu vou embora. Leonardo sorriu pela primeira vez desde que a vira. Feito. Ele a mostrou um dos quartos de hóspedes com um banheiro privativo. Há toalhas limpas no banheiro. Vou mandar entregar algumas roupas para você, disse ele. Clara olhou ao redor do quarto, maior do que o apartamento inteiro que ela havia compartilhado com Roberto. Por que você está fazendo isso, Léo? Leonardo parou na porta. Porque 25 anos atrás, cometi o maior erro da minha vida ao me afastar de você. Não vou cometer esse erro de novo. Antes que ela pudesse responder, ele fechou a porta, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Enquanto Clara tomava banho, Leonardo fez várias ligações. Primeiro para sua personal shopper, para conseguir roupas para Clara. Depois para seu médico para marcar uma visita domiciliar e, finalmente, para seu chefe para preparar uma refeição nutritiva. Quando Clara saiu do quarto 1 hora depois, com o cabelo molhado penteado para trás, usando um roupão que Leonardo havia deixado para ela, ela já parecia melhor. A água quente havia trazido um pouco de cor ao seu rosto, embora seus olhos ainda carregassem o peso de seu sofrimento. Preparei algumas roupas para você na cama, disse Leonardo. O médico vai chegar em breve para examiná-la. Clara franziu a testa. Eu não concordei em ver um médico. Por favor, Clara, para minha paz de espírito. Ela suspirou, mas assentiu relutantemente. Enquanto esperavam, Leonardo pediu ao chefe para servir o almoço deles na varanda. Clara comeu, lentamente a princípio, mas a fome logo tomou conta, e ela terminou tudo em seu prato. Você tem uma casa linda, disse ela olhando para a vista da Baía de Boston. É só um lugar, respondeu Leonardo. O sucesso não foi tudo o que eu pensei que seria. Clara o observou. Você nunca se casou? Leonardo negou com a cabeça. Cheguei. Perto algumas vezes, sempre sentia que faltava algo. Ele não acrescentou que o que faltava era ela. O médico chegou e examinou Clara, confirmando que ela estava sofrendo de desnutrição e exaustão, mas não tinha problemas de saúde graves. Ele receitou vitaminas e repouso. Depois que ele foi embora, Clara pareceu mais relaxada, talvez finalmente aceitando que estava segura, pelo menos por enquanto. Conte-me sobre sua vida, Léo, disse ela, enquanto eles sentavam na sala de estar. Como você se tornou tão bem-sucedido? Leonardo contou a ela sobre sua jornada, começando na pequena empresa imobiliária de seu pai, depois se tornando independente, assumindo riscos que deram certo, construindo seu império um prédio de cada vez. Meu pai nunca achou que eu conseguiria fazer isso sem o nome Ferraz abrindo portas, disse ele. Provar que ele estava errado se tornou minha motivação. E seus pais? Como eles estão? Meu pai faleceu há 5 anos. Minha mãe mora na Flórida agora. Conversamos uma vez por semana, mas nunca fomos próximos. A noite caiu enquanto eles conversavam, pondo em dia 25 anos de vidas separadas. Leonardo pediu o jantar, e eles comeram em silêncio confortável, o constrangimento anterior diminuindo,
à medida que as lembranças de sua conexão passada ressurgiam. Você deveria descansar, disse Leonardo, percebendo que Clara estava lutando para manter os olhos abertos. Podemos conversar mais amanhã. Ele a levou até seu quarto, parando na porta. Boa noite, Clara. Boa noite, Léo, respondeu ela suavemente. E obrigada. Depois que ela fechou a porta, Leonardo ficou parado ali por um momento, sua mente correndo com pensamentos e sentimentos que ele havia enterrado há muito tempo. De volta ao seu escritório, ele não conseguia se concentrar no trabalho. Em vez disso, ele se viu olhando uma caixa velha que ele mantinha trancada na gaveta de sua escrivaninha. Dentro, havia uma fotografia desbotada dele e de Clara em sua formatura na faculdade, ambos sorrindo com suas vidas inteiras pela frente. Ele olhou para seu rosto jovem e esperançoso, depois para o espaço vazio em sua mão esquerda, onde uma aliança de casamento deveria ter estado se ele tivesse seguido seu coração em vez das expectativas de seu pai. Leonardo tomou uma decisão. Então, 3 dias não seriam suficientes. Ele não podia deixar Clara voltar para as ruas, mas ele sabia que seu orgulho não a deixaria aceitar sua ajuda facilmente. Ele precisava de um plano, uma maneira de ajudá-la que não parecesse caridade. A ideia surgiu repentinamente, chocante em sua simplicidade e audácia. Era louco, impulsivo e completamente diferente de suas decisões comerciais calculadas habituais. Mas, pela primeira vez em anos, algo pareceu certo. Amanhã ele faria a Clara uma oferta que ela, esperançosamente, não poderia recusar. Amanhã chegou, e Leonardo acordou cedo, energizado apesar da falta de sono. Ele foi ver Clara, encontrando-a ainda dormindo profundamente, seu rosto sereno, de uma forma que não havia sido ontem. Ele fez ligações para liberar sua agenda para a semana, ignorando as reclamações de sua assistente sobre reuniões importantes. Nada disso importava mais. Quando Clara finalmente saiu do quarto por volta das 10 horas, ela parecia uma pessoa diferente. As roupas que Leonardo havia encomendado lhe caíam bem. Jeans simples e um suéter azul que realçava o calor em seus olhos. Seu cabelo, agora devidamente lavado e escovado, havia recuperado um pouco de seu brilho castanho. Bom dia, disse Leonardo, tentando não olhar fixamente. Mesmo depois de tudo o que ela havia passado, ela ainda era bonita. Bom dia, respondeu ela, sentindo-se desconfortável sob seu olhar. As roupas são lindas. Obrigada. Você está com fome? Maria fez o café da manhã. Clara assentiu e eles foram para a sala de jantar, onde uma variedade de frutas frescas, doces, ovos e café esperava. Eu nunca perguntei o que você faz no trabalho, disse Clara enquanto tomava seu café. Algo no ramo imobiliário, eu presumo. Eu sou o dono do Ferraz Development Group. Nós construímos e administramos propriedades em toda a Nova Inglaterra. Clara assentiu. Eu já vi seus prédios. Aquele com o jardim na cobertura no centro é lindo. Esse foi meu projeto predileto, admitiu Leonardo, satisfeito que ela tivesse notado. Eu queria trazer mais espaços verdes para a cidade. Eles conversaram facilmente durante o café da manhã, o desconforto diminuindo gradualmente. Leonardo perguntou sobre sua carreira de professora e o rosto de Clara iluminou-se enquanto ela descrevia seus alunos e a alegria de vê-los aprender. Eu sinto falta, disse ela com melancolia. Mais do que tudo. Você poderia ensinar novamente? Sugeriu Leonardo. Clara negou com a cabeça. Minha certificação expirou enquanto eu cuidava do Roberto. E quem me contrataria agora? Não tenho endereço, nem roupas de trabalho, nem referências dos últimos 2 anos. Leonardo colocou sua xícara de café e respirou fundo. E se eu dissesse que posso resolver todos esses problemas? Os olhos de Clara se estreitaram com suspeita. O que você quer dizer? Eu tenho uma proposta para você. Léo, eu disse que não estou procurando caridade. Não é caridade, interrompeu. Ele é uma solução para nós dois. Clara esperou sua expressão cautelosa. Case-se comigo, disse Leonardo, as palavras saindo antes que ele pudesse se questionar. Clara quase engasgou com o café. O quê? Você está louco? Só me ouça, disse ele, inclinando-se para a frente.
Você precisa de estabilidade, uma casa, segurança financeira, a chance de reconstruir sua vida. Eu posso lhe dar tudo isso. E o que você ganha com esse arranjo? Perguntou Clara, sua voz afiada de descrença. Leonardo hesitou. Ele não podia contar a verdade toda, que ele nunca havia parado de amá-la, que vê-la novamente havia despertado sentimentos que ele pensava estarem mortos há muito tempo. Companheirismo, disse ele em vez disso. Alguém para compartilhar minha vida, que me conhecia antes de tudo isso. Ele gesticulou ao redor de sua casa luxuosa. Alguém que não se importa com meu dinheiro ou meu nome. Clara levantou-se abruptamente. Isso é loucura. Nós não nos vemos há 25 anos. Você não sabe mais nada sobre mim. Eu sei o suficiente, insistiu Leonardo, levantando-se para enfrentá-la. Eu sei que você é forte, orgulhosa e resiliente. Eu sei que você é gentil, inteligente e merece algo melhor do que o que a vida lhe deu. Clara negou com a cabeça, recuando. Isso não é uma novela, Léo. As pessoas não se casam apenas por conveniência mais. Chame como quiser, disse ele. Mas pense nisso. Você teria seu próprio espaço aqui. Você poderia se recertificar, começar a ensinar novamente. E se não der certo, eu me certificarei de que você seja cuidada. Um casamento de conveniência com uma cláusula de fuga? Clara riu amargamente. Que romântico. Leonardo se aproximou, sua expressão séria. Nós tivemos algo uma vez, Clara. Algo real. Talvez possamos encontrar novamente. Por um momento, os olhos de Clara amoleceram e Leonardo pensou que ela poderia estar considerando. Então ela negou com a cabeça firmemente. Eu preciso de um pouco de ar, disse ela, caminhando em direção à varanda. Leonardo a deixou ir, sabendo que havia lhe imposto muita coisa rápido demais. Mas ele não estava desistindo. Não podia. Na varanda, Clara agarrou o corrimão, seus pensamentos em turbilhão. Parte dela queria fugir dessa cobertura e nunca mais olhar para trás. Mas para onde ela iria? De volta para as ruas, para mais uma noite encolhida em um abrigo, se tivesse sorte o suficiente para conseguir uma cama. E então havia Leonardo. O menino de quem ela havia amado havia se tornado um homem poderoso e confiante. No entanto, quando ele olhava para ela, ela ainda via vislumbres do jovem Léo, que havia prometido o mundo a ela. Será que ela realmente poderia se casar com ele? Morar nesse luxo enquanto lhe dava... O que exatamente? Companheirismo? Ou ele esperaria mais? Clara ainda estava lutando com esses pensamentos quando a campainha tocou. Ela ouviu vozes no saguão, Leonardo e uma mulher cujo tom agudo carregava até mesmo a distância. A curiosidade atraiu Clara de volta para dentro, onde ela encontrou Leonardo enfrentando uma mulher loira alta e elegantemente vestida que exalava riqueza e privilégio. Você perdeu a reunião do conselho esta manhã, dizia a mulher. Eduardo ficou furioso. Tivemos que adiar a votação no projeto da orla. Algo mais importante surgiu, Victoria, respondeu Leonardo calmamente. A mulher, Victoria, finalmente notou Clara parada na entrada. Seus olhos se estreitaram ao observar a aparência de Clara. Quem é essa? Se perguntou ela, seu tom deixando claro que ela não estava acostumada a encontrar mulheres estranhas na casa de Leonardo. Leonardo se virou, sua expressão se aquecendo quando ele viu Clara. Victoria, esta é Clara Santos, uma velha amiga. Clara, esta é Victoria Lockwood, minha vice-presidente de operações. O aperto de mão de Victoria foi breve e frio. Que interessante. Léo nunca menciona velhas amigas. Clara não deixou passar a maneira familiar como Victoria disse o nome de Léo, ou o brilho territorial em seus olhos. Clara e eu éramos próximas na faculdade, explicou Leonardo. História antiga, então, disse Victoria com um sorriso displicente. Ela se voltou para Leonardo. Realmente precisamos discutir o contrato Jenkins antes de sexta-feira. Envie-me os detalhes por e-mail. Vou analisá-los hoje à noite, disse Leonardo firmemente. Victoria parecia querer discutir, mas mudou de ideia. Com um último olhar calculista, para Clara ela foi embora. Ela parece dedicada, comentou Clara assim que a porta se fechou. Leonardo suspirou. Victoria é excelente em seu trabalho. Ela também tem tentado transformar nosso relacionamento profissional em algo mais por anos.
E você não se interessou? Não, disse ele simplesmente, seus olhos nos dela. O momento se estendeu entre eles, cheio de palavras não ditas. Então, Clara quebrou a conexão desviando o olhar. Sobre sua proposta, Leonardo esperou, não ousando pressionar. Eu preciso de tempo para pensar, disse Clara. Esta não é uma decisão pequena. Claro, concordou Leonardo, alívio em sua voz. Pelo menos ela não estava recusando totalmente. Tome todo o tempo que precisar. Se, e isso é um grande se, eu concordar, haveria condições, acrescentou. Clara firmemente. Diga-as. Eu queria meu próprio espaço, um emprego, um de verdade, não algo que você crie para mim. E... Ela hesitou. Eu precisaria saber o que você espera desse casamento. Leonardo entendeu o que ela estava pedindo. Esta seria sua casa, Clara. Seu santuário. Eu nunca a pressionaria para nada que você não esteja pronta para dar. Clara assentiu lentamente. Deixe-me pensar sobre isso. Claro, disse Leonardo, tentando conter sua esperança. Por que não saímos hoje? Compre mais roupas para você, almoce em algum lugar legal. Sem pressão, apenas um passeio. Clara concordou, e nas próximas horas eles exploraram Boston juntos. Leonardo a levou a pequenas boutiques onde vendedores, atenciosos, a ajudaram a escolher um guarda-roupa modesto. Ele foi generoso, mas respeitoso, nunca a pressionando a aceitar mais do que ela se sentia confortável. Eles almoçaram em um bistrô tranquilo, onde ninguém o reconheceu. Depois caminharam pelo jardim público, enquanto o sol da tarde esquentava o início da primavera. Pareceu estranho para Clara, caminhando ao lado desse homem que era, ao mesmo tempo, familiar e um estranho. A conexão fácil que eles já compartilharam ainda estava lá, enterrada sob anos de vidas e experiências separadas. Conte-me sobre seu marido, disse Leonardo, enquanto eles sentavam em um banco perto do lago. Clara ficou surpresa com o pedido, mas se viu querendo compartilhar. Roberto era um bom homem, calado, atencioso. Ele ensinava história na mesma escola onde eu trabalhava. Tínhamos uma vida simples, mas éramos felizes. Você o amava, disse Leonardo. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Clara honestamente. Não da maneira que eu... Ela se interrompeu. Foi diferente, mas foi real. Leonardo assentiu, entendendo o que ela não havia dito. Não da maneira como ela o havia amado. E você? Perguntou Clara. Você mencionou quase se casar 2 vezes, admitiu Leonardo. A primeira foi na faculdade de administração, Emily. Ela foi embora quando meu primeiro empreendimento falhou e eu perdi o investimento do meu pai. Aí a segunda, Rebecca. Ela era filha de um sócio comercial. Bonita, bem conectada, perfeita no papel. Ficamos noivos por 8 meses antes de eu perceber que ela estava mais apaixonada pela ideia de ser a senhora Ferraz do que por mim. Clara tocou sua mão brevemente. Sinto muito. Não precisa, disse Leonardo. Elas me ensinaram lições valiosas. À medida que a tarde se transformava em noite, eles voltaram para a cobertura. O dia juntos os havia aproximado, lembrando-os da conexão que eles já compartilhavam enquanto criavam algo novo. Depois do jantar, enquanto estavam sentados na sala de estar com taças de vinho, Clara finalmente disse as palavras que Leonardo estava esperando ouvir. Eu tomei minha decisão, disse ela, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Eu vou me casar com você, Léo. O coração de Leonardo pulou, mas ele manteve sua expressão calma. Você tem certeza? Clara assentiu. Mas eu tenho condições, quaisquer que sejam. Este é um parceria, não um resgate. Quero contribuir, ganhar meu lugar. Quero me recertificar e voltar a ensinar. Feito, concordou Leonardo imediatamente. Vamos com calma, continuou Clara. Eu vou precisar de tempo para me adaptar a essa nova vida. A nós. Leonardo estendeu a mão, pegando sua mão gentilmente. Nós temos todo o tempo do mundo, Clara. Vamos construir isso no seu ritmo. Clara olhou para suas mãos unidas, sentindo-se ao mesmo tempo aterrorizada e esperançosa. Então sim, eu vou me casar com você. O que nenhum deles sabia ao selar seu acordo era que do outro lado da cidade, Victoria Lockwood já estava fazendo ligações.
determinada a descobrir tudo o que pudesse sobre Clara Santos. E ela não era a única que tentaria se intrometer entre eles. A notícia do noivado de Leonardo Ferraz se espalhou pela comunidade empresarial de Boston como um incêndio. Apenas uma semana após sua reunião, Leonardo e Clara estavam no escritório de seu advogado, assinando um contrato pré-nupcial que era surpreendentemente generoso. Clara havia insistido nisso, querendo provar que não estava atrás de seu dinheiro. "Você tem absoluta certeza disso, Sr. Ferraz?" perguntou Harold Jenkins, o advogado de longa data de Leonardo, quando Clara saiu para atender uma ligação. "Mais certo do que eu estive em anos", respondeu Leonardo, seus olhos seguindo Clara pela porta de vidro. "É só um pouco repentino", disse Harold cautelosamente. "E os antecedentes da Sra. Santos são preocupantes." A expressão de Leonardo endureceu. "Os antecedentes dela não são da sua conta. Os papéis estão em ordem, correto?" Harold assentiu relutantemente. "Sim, tudo está como você pediu." Quando Clara voltou, eles finalizaram os documentos. Ao saírem do escritório, Clara pôde sentir o olhar suspeito do advogado em suas costas. "Seu advogado acha que eu sou uma caça-fortunas", disse ela assim que estavam no elevador. Leonardo pegou sua mão. "O trabalho de Harold é ser suspeito. Ignore-o." O casamento aconteceu 3 dias depois na cobertura de Leonardo. Foi uma cerimônia pequena, com apenas alguns convidados. Melissa, a assistente de Leonardo, seu primo Marco e o Dr. Lopes, o médico gentil que havia tratado Clara. Clara vestiu um vestido simples de cor creme que eles haviam comprado juntos. Ao pronunciar seus votos, ela tentou ignorar a voz em sua cabeça, perguntando se ela estava cometendo outro erro. Quando Leonardo colocou a aliança em seu dedo, um diamante de bom gosto que custava mais do que sua antiga casa, sua mão tremeu levemente. Aquele pequeno sinal de nervosismo a confortou de alguma forma. "Vocês podem se beijar", disse o juiz de paz. Leonardo se inclinou lentamente, dando tempo a Clara para se afastar. Em vez disso, ela o encontrou no meio do caminho. O beijo foi suave, hesitante, mas cheio de um calor que o surpreendeu. Quando se separaram, os olhos de Leonardo continham uma pergunta que Clara não estava pronta para responder. A pequena recepção depois foi estranha, mas felizmente breve. Ao anoitecer, estavam sozinhos na cobertura, agora sua casa juntos. "Eu arrumei o quarto azul para você", disse Leonardo, referindo-se ao quarto de hóspedes onde Clara havia ficado. "A menos que você prefira, o quarto azul está perfeito", disse Clara rapidamente. "Obrigada." Leonardo assentiu, escondendo sua decepção. "Boa noite então, Sra. Ferraz." Clara sorriu levemente. "Isso vai demorar um pouco para me acostumar." Na manhã seguinte, Clara acordou e encontrou Leonardo já ido. Um bilhete no balcão da cozinha, explicando que ele tinha uma reunião cedo, mas estaria em casa para o jantar. Ela passou o dia explorando sua nova casa, ainda se sentindo como uma intrusa na vida de outra pessoa. A cobertura tinha 5 quartos, uma cozinha de última geração, uma academia e uma biblioteca repleta de livros que Clara queria ler. Tudo era bonito, caro e completamente intimidador. Ela estava na biblioteca quando o elevador tocou, anunciando uma visita. Esperando Leonardo, ela ficou surpresa ao encontrar Victoria Lockwood entrando no saguão. "Oh", disse Victoria com falsa surpresa. "Eu não percebi que você estaria aqui." Clara se endireitou, subitamente consciente de suas roupas casuais. "Esta é minha casa agora." O sorriso de Victoria não chegou aos olhos. "Claro, que aconchegante." "Léo está aqui?" "Ele está no escritório. Posso ajudá-la com algo?" Victoria colocou sua bolsa de grife em uma mesinha lateral e andou por perto, inspecionando o espaço como se estivesse procurando por poeira. "Tenho alguns contratos que ele precisa revisar. Pensei em entregá-los pessoalmente, já que ele tem estado tão distraído ultimamente." A ênfase em distraído fez Clara se irritar. "Eu posso dar a ele quando ele chegar em casa." Victoria ignorou a oferta. "Tudo aconteceu tão rápido, não é? 1 minuto você não está em lugar nenhum. No próximo você é a Sra. Ferraz." Sua voz escorria suspeita. "Que conto de fadas." "Ah,
Vida está cheia de surpresas, respondeu Clara uniformemente. De fato, Victoria se aproximou. Deixe-me ser direta, Clara. Eu conheço Léo há 8 anos. Vi mulheres irem e virem todas esperando pescar o peixe grande. Nenhuma delas durou. Eu não sou mulheres, disse Clara, se mantendo firme. Léo e eu temos história. História antiga, rebateu Victoria. As pessoas mudam. O Léo que você conheceu na faculdade não é o mesmo homem agora. Ele tem responsabilidades, ambições. Estou ciente de quem é meu marido. Victoria riu baixinho. Está mesmo? Você sabe sobre o negócio Thompson, a situação com a saúde da mãe dele, as preocupações do conselho sobre sua liderança? O silêncio de Clara confirmou sua ignorância. É isso que eu pensei. Victoria pegou sua bolsa. Vou deixar esses arquivos na mesa dele. Por favor, diga a ele que eu parei. Depois que ela foi embora, Clara afundou-se em uma cadeira, abalada. As palavras de Victoria haviam atingido seu alvo. O quanto ela realmente conhecia Leonardo agora. Ela estava se iludindo pensando que esse casamento poderia funcionar. Quando Leonardo chegou em casa naquela noite, ele encontrou Clara na cozinha, tentando cozinhar o jantar. A cena o parou em seus trilhos. Clara com um avental, o cabelo preso, parecendo tão caseira que o fez sentir dor no coração. Você não precisava cozinhar, disse ele colocando sua maleta. Poderíamos ter pedido. Eu queria, respondeu Clara, embora eu esteja um pouco enferrujada. Sua cozinha tem mais aparelhos do que uma nave espacial. Leonardo riu. A tensão de seu dia derretendo. Posso ajudar? Juntos eles prepararam um prato simples de macarrão, movendo-se um ao redor do outro em uma dança que parecia surpreendentemente natural. Durante o jantar, Leonardo falou sobre seu dia, explicando termos comerciais quando Clara parecia confusa. Victoria passou por aqui, mencionou Clara casualmente, observando sua reação. A expressão de Leonardo escureceu. O que ela queria? Deixar alguns contratos e me alertar, eu acho. Leonardo colocou sua taça de vinho. Sinto muito por isso. Victoria pode ser territorial. Ela mencionou a saúde de sua mãe, disse Clara. Está tudo bem? Leonardo suspirou. Minha mãe teve um leve ataque cardíaco no mês passado. Ela está estável, mas ficou assustada. Ela tem pedido para conhecê-la. Clara quase engasgou. Sua mãe quer me conhecer. A mulher que achou que eu não era boa o suficiente para você 25 anos atrás? Essa foi a opinião do meu pai, não a dela, corrigiu Leonardo. E sim, ela está curiosa sobre a mulher que levou seu filho, que era um bacharel confirmado, ao altar em uma semana. Clara empurrou a comida em seu prato. E se ela me odiar? Leonardo estendeu a mão pela mesa, cobrindo sua mão com a dele. Ela não vai, mas se isso te deixar nervosa, podemos esperar. Não, decidiu Clara. Eu deveria conhecê-la. Ela é minha sogra agora. A realidade de sua situação atingiu ambos ao mesmo tempo. Eles eram casados. Isso não era apenas um arranjo temporário para colocar Clara de volta em seus pés. Era uma vida que eles estavam construindo juntos. Naquela noite, enquanto Clara se preparava para dormir em seu quarto separado, uma batida veio em sua porta. Leonardo estava lá, segurando um envelope pardo. Pensei que você pudesse querer começar com isso, disse ele, entregando-a a ela. Dentro havia uma inscrição para um programa de recertificação de ensino, juntamente com informações sobre vagas em várias escolas particulares da área. Usei algumas conexões para conseguir uma entrevista na Westridge Academy na próxima semana, explicou Leonardo. É uma boa escola, turmas pequenas, bom salário. Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas. Você se lembrou. Eu me lembro de tudo sobre você, Clara, disse ele suavemente. Então, limpando a garganta, ele recuou. Boa noite. Léo. Clara o chamou quando ele se virou para ir embora. Quando ele olhou para trás, ela disse, obrigada. Ele assentiu uma vez, depois desapareceu no corredor. As 2 semanas seguintes caíram em um ritmo. Leonardo foi trabalhar enquanto Clara se preparava para sua entrevista e começou suas aulas de recertificação. À noite, eles compartilhavam o jantar, preenchendo gradualmente as lacunas de seus anos separados. A entrevista na Westridge Academy
Correu bem, embora Clara não conseguisse se livrar da sensação de que sua conexão com Leonardo havia influenciado seu interesse. Ainda assim, a diretora pareceu genuinamente impressionada com sua experiência, e eles lhe ofereceram uma vaga a partir do outono, aguardando sua recertificação. Devemos comemorar, declarou Leonardo quando ela contou a notícia. Jantar fora? Ou podemos convidar alguns amigos? Clara olhou para baixo. Eu não tenho muitos amigos aqui. Todos que eu conhecia de antes se foram ou perdemos contato. Leonardo considerou isso. Então é hora de você conhecer meus amigos. Marco está fazendo um churrasco neste fim de semana. Casual, apenas algumas pessoas. Você viria comigo? A ideia de conhecer o círculo social de Leonardo aterrorizava Clara, mas ela concordou, sabendo que precisava começar a construir uma vida aqui. No dia anterior ao churrasco, Leonardo levou Clara para conhecer sua mãe. Eleanor Ferraz morava em uma instalação de luxo para idosos em Cambridge, seu apartamento cheio de fotos de família e lembranças de suas viagens. Então você é a garota que quebrou o coração do meu filho, disse Eleanor depois que Leonardo as apresentou. Seu tom era curioso, em vez de acusatório. Mãe, Leonardo alertou. Tudo bem, disse Clara. Eu acho que quebrei, embora ele tenha quebrado o meu também. A avaliação de Eleanor foi perspicaz, mas não cruel. E agora vocês se encontraram novamente. A vida tem um jeito estranho de dar voltas. Enquanto tomavam chá, Eleanor questionou Clara sobre sua vida, seu ensino e seu tempo com Roberto. Ao contrário de Victoria, o interesse de Eleanor parecia genuíno, suas perguntas respeitosas à perda de Clara. Antes de irem embora, Eleanor pegou a mão de Clara. Você o faz sorrir novamente, disse ela baixinho enquanto Leonardo pegava os casacos deles. Eu não via isso há anos. O churrasco na casa suburbana de Marco no dia seguinte foi um tipo diferente de teste. Os amigos de Leonardo eram uma mistura de sócios comerciais e velhos amigos da faculdade. Clara sentiu seus olhares curiosos quando Leonardo a apresentou orgulhosamente como sua esposa. Então você é a mulher misteriosa que domou Léo, disse. Uma mulher chamada Diana, uma executiva de marketing na empresa de Leonardo. Está começando a pensar que ele nunca ia se estabelecer. Aconteceu muito rápido, admitiu Clara. As melhores sempre acontecem, disse Marco batendo no ombro de Leonardo. Quando você sabe, você sabe. À medida que a tarde progredia, Clara se viu se aproximando de Diana, que parecia genuinamente amigável. Elas estavam conversando perto da mesa de bebidas quando Vitória chegou atrasada e vestida de forma muito elegante para um churrasco no quintal. Clara, disse Vitória com falso calor, beijando suas bochechas. Que bom vê-la socializando. Léo geralmente vem sozinho a esses eventos. Não mais, disse Leonardo, aparecendo ao lado de Clara e colocando um braço em sua cintura. O gesto possessivo não passou despercebido por Victória, cujo sorriso se apertou. Que doce. Oh, Léo, eu queria te contar. Eduardo quer seguir em frente com o projeto Riverside. Ele marcou uma reunião extraordinária do conselho para segunda-feira. Segunda-feira? Leonardo franziu a testa. Isso é mais cedo do que discutimos. As coisas estão se movendo rápido. Victoria deu de ombros. Você sabe como é. Depois que ela foi embora, Clara se virou para Leonardo. Quem é Eduardo? Eduardo Blackwell, presidente do conselho, explicou Leonardo. Ele era o melhor amigo e sócio comercial do meu pai. Ele nunca me aceitou como CEO. O projeto Riverside é importante? A expressão de Leonardo ficou séria. Muito o sol da manhã iluminava as movimentadas ruas do centro de Boston quando Leonardo Ferraz desceu de seu elegante Mercedes preto. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que um homem poderia desejar. Um próspero império imobiliário, uma cobertura com vista para o porto e o respeito de todos que importavam no mundo dos negócios. Seu impecável terno azul marinho sob medida e seu passo confiante faziam as cabeças se virarem enquanto ele caminhava em direção à sede de sua empresa. Senhor Ferraz, não se esqueça da sua reunião com os investidores às 2, lembrou sua assistente, entregando-lhe um café.
Obrigado, Melissa. Certifique-se de que a apresentação esteja pronta, disse Leonardo, conferindo seu relógio de ouro. Ele estava a caminho de mais um dia de sucesso quando algo chamou sua atenção do outro lado da rua. Uma mulher magra, com roupas sujas, remexia em uma lata de lixo na frente de um restaurante. Algo nela lhe parecia familiar, embora não conseguisse se lembrar de onde. Leonardo estava prestes a desviar o olhar quando a mulher se virou levemente e ele vislumbrou seu perfil. Seu coração parou. A xícara de café lhe escapou da mão, caindo na calçada. Clara, sussurrou ele, sem acreditar no que via. Era impossível. Clara Santos havia sido seu primeiro amor, a garota com quem ele planejava se casar depois da faculdade. As lembranças vieram à tona, sua risada, seus sonhos, a maneira como ela iluminava até seus dias mais sombrios. Mas eles perderam contato depois que ele foi para a faculdade de administração e seu pai o convencera de que ela não era boa o bastante para um Ferraz. Antes que pudesse se dar conta do que estava fazendo, Leonardo atravessou a rua, ignorando os carros que buzinavam. Senhor, sua reunião. Melissa o chamou, mas ele não a ouviu. A mulher deve ter sentido alguém se aproximando, porque ela olhou para cima, assustada. Seus olhos, outrora vibrantes, agora estavam opacos e cercados por olheiras profundas. Suas maçãs do rosto estavam afiadas pela fome. Mas não havia como confundir aqueles olhos. Os mesmos castanhos escuros pelos quais ele havia se apaixonado 25 anos atrás. Clara, disse ele mais alto desta vez, sou eu, Leonardo. O reconhecimento a atingiu instantaneamente. A vergonha tomou conta de seu rosto e ela tentou se afastar, deixando cair o sanduíche pela metade que havia encontrado. Léo, sussurrou ela, usando o apelido que só ela o chamava. Então o pânico substituiu o choque. Não, você não pode me ver assim. Ela se virou para correr, mas Leonardo gentilmente agarrou seu braço. Espere, por favor. O que aconteceu? Com você? Clara tentou se soltar, mas estava muito fraca. Lágrimas encheram seus olhos. A vida aconteceu, Léo. Agora, por favor, me deixe ir. Eu não posso fazer isso, disse ele firmemente. Não de novo. Uma multidão começava a se formar ao redor deles. Algumas pessoas reconhecendo o famoso empresário conversando com uma mulher em situação de rua. Leonardo viu o desconforto nos olhos de Clara e tomou uma decisão rápida. Venha comigo, disse ele, só para conversar. Por favor. Após um momento de hesitação, Clara assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos no chão, evitando seu olhar. Leonardo a guiou até seu carro, ignorando os sussurros e olhares. Ele disse ao seu motorista para levá-los até sua cobertura e, em seguida, ligou para Melissa para remarcar todas as suas reuniões. Está tudo bem, senhor? Perguntou Melissa com preocupação na voz. Não, respondeu Leonardo honestamente. Mas vai ficar. A viagem até seu prédio foi silenciosa. Clara sentou-se o mais longe possível dele, suas mãos mexendo nervosamente em seu colo. Leonardo não conseguia parar de olhar para ela, tentando conciliar a mulher bonita e vibrante de que se lembrava com a pessoa fragilizada ao seu lado. Quando chegaram à sua cobertura, os olhos de Clara se arregalaram com o luxo ao seu redor. Os pisos de mármore brilhavam à luz do sol que entrava pelas janelas do chão ao teto. Obras de arte moderna enfeitavam as paredes, e móveis de design preenchiam os amplos cômodos. Você se deu bem, disse ela, sua voz quase um sussurro. Clara, o que aconteceu? Da última vez que ouvi falar, você estava estudando para ser professora. Ela riu amargamente. Estava. Estudei. Por 15 anos dei aula para o 3º ano. Eu amava. Então como... Leonardo gesticulou vagamente para sua situação. Clara afundou-se em uma cadeira, parecendo ainda mais cansada. Meu marido, Roberto, ficou doente. Câncer. O seguro não cobriu tudo. Usei todas as nossas economias, contraí empréstimos, até vendi nossa casa. Depois que ele morreu, não me restou nada. Leonardo sentiu uma pontada de culpa. Ele havia construído seu império enquanto Clara lutava apenas para sobreviver. Por que você não pediu ajuda? De quem? Meus pais já se foram. Não tenho irmãos. E você...
Ela interrompeu, desviando o olhar. Você era apenas uma lembrança de outra vida. Leonardo foi até o bar e serviu-se uma bebida, precisando de um momento para processar tudo. Quando se virou, Clara estava de pé indo em direção à porta. Onde você vai? Perguntou ele. Isso foi um erro, disse ela. Obrigada pela sua preocupação, mas eu não posso ser sua obra de caridade. Clara, espere. Leonardo se moveu rapidamente para bloquear seu caminho. Deixe-me ajudá-la, só por alguns dias. Tome um banho, coma boas refeições. Depois, se você ainda quiser ir embora, eu não vou impedi-la. Ela hesitou, claramente dividida entre o orgulho e o desespero. Finalmente, a fome e o cansaço prevaleceram. 3 dias, ela concordou. Depois eu vou embora. Leonardo sorriu pela primeira vez desde que a vira. Feito. Ele a mostrou um dos quartos de hóspedes, com banheiro privativo. Há toalhas limpas no banheiro. Vou mandar entregar algumas roupas para você, disse ele. Clara olhou ao redor do quarto, maior do que o apartamento inteiro que ela havia compartilhado com Roberto. Por que você está fazendo isso, Léo? Leonardo parou na porta, porque 25 anos atrás, cometi o maior erro da minha vida ao me afastar de você. Não vou cometer esse erro de novo. Antes que ela pudesse responder, ele fechou a porta, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Enquanto Clara tomava banho, Leonardo fez várias ligações. Primeiro para sua personal shopper, para conseguir roupas para Clara. Depois para seu médico para marcar uma visita domiciliar. E, finalmente, para seu chefe para preparar uma refeição nutritiva. Quando Clara saiu do quarto 1 hora depois, com o cabelo molhado penteado para trás, usando um roupão que Leonardo havia deixado para ela, ela já parecia melhor. A água quente havia trazido um pouco de cor ao seu rosto, embora seus olhos ainda carregassem o peso de seu sofrimento. Preparei algumas roupas para você na cama, disse Leonardo. O médico vai chegar em breve para examiná-la. Clara franziu a testa. Eu não concordei em ver um médico. Por favor, Clara, para minha paz de espírito. Ela suspirou, mas assentiu relutantemente. Enquanto esperavam, Leonardo pediu ao chefe para servir o almoço deles na varanda. Clara comeu, lentamente a princípio, mas a fome logo tomou conta, e ela terminou tudo em seu prato. Você tem uma casa linda, disse ela, olhando para a vista da Baía de Boston. É só um lugar, respondeu Leonardo. O sucesso não foi tudo o que eu pensei que seria. Clara o observou. Você nunca se casou? Leonardo negou com a cabeça. Cheguei, perto algumas vezes. Sempre sentia que faltava algo. Ele não acrescentou que o que faltava era ela. O médico chegou e examinou Clara, confirmando que ela estava sofrendo de desnutrição e exaustão, mas não tinha problemas de saúde graves. Ele receitou vitaminas e repouso. Depois que ele foi embora, Clara pareceu mais relaxada, talvez finalmente aceitando que estava segura, pelo menos por enquanto. Conte-me sobre sua vida, Léo, disse ela enquanto eles sentavam na sala de estar. Como você se tornou tão bem-sucedido? Leonardo contou a ela sobre sua jornada. Começando na pequena empresa imobiliária de seu pai, depois se tornando independente, assumindo riscos que deram certo, construindo seu império um prédio de cada vez. Meu pai nunca achou que eu conseguiria fazer isso sem o nome Ferraz abrindo portas, disse ele. Provar que ele estava errado se tornou minha motivação. E seus pais? Como eles estão? Meu pai faleceu há 5 anos. Minha mãe mora na Flórida agora. Conversamos uma vez por semana, mas nunca fomos próximos. A noite caiu enquanto eles conversavam, pondo em dia 25 anos de vidas separadas. Leonardo pediu o jantar e eles comeram em silêncio confortável, o constrangimento anterior diminuindo à medida que as lembranças de sua conexão passada ressurgiam. Você deveria descansar, disse Leonardo, percebendo que Clara estava lutando para manter os olhos abertos. Podemos conversar mais amanhã. Ele a levou até seu quarto, parando na porta. Boa noite, Clara. Boa noite, Léo, respondeu ela suavemente. E obrigada. Depois que ela fechou a porta, Leonardo ficou parado ali por um momento, sua mente correndo, com pensamentos e sentimentos que ele havia enterrado há muito tempo. De volta ao seu escritório, ele não conseguia se concentrar no trabalho. Em vez disso,
ele se viu olhando uma caixa velha que ele mantinha trancada na gaveta de sua escrivaninha. Dentro, havia uma fotografia desbotada dele e de Clara em sua formatura na faculdade, ambos sorrindo com suas vidas inteiras pela frente. Ele olhou para seu rosto jovem e esperançoso, depois para o espaço vazio em sua mão esquerda, onde uma aliança de casamento deveria ter estado se ele tivesse seguido seu coração em vez das expectativas de seu pai. Leonardo tomou uma decisão. Então, 3 dias não seriam suficientes. Ele não podia deixar Clara voltar para as ruas, mas ele sabia que seu orgulho não a deixaria aceitar sua ajuda facilmente. Ele precisava de um plano, uma maneira de ajudá-la que não parecesse caridade. A ideia surgiu repentinamente, chocante em sua simplicidade e audácia. Era louco, impulsivo e completamente diferente de suas decisões comerciais calculadas habituais. Mas pela primeira vez em anos, algo pareceu certo. Amanhã ele faria a Clara uma oferta que ela, esperançosamente, não poderia recusar. Amanhã chegou e Leonardo acordou cedo, energizado apesar da falta de sono. Ele foi ver Clara, encontrando-a ainda dormindo profundamente, seu rosto sereno, de uma forma que não havia sido ontem. Ele fez ligações para liberar sua agenda para a semana, ignorando as reclamações de sua assistente sobre reuniões importantes. Nada disso importava mais. Quando Clara finalmente saiu do quarto por volta das 10 horas, ela parecia uma pessoa diferente. As roupas que Leonardo havia encomendado lhe caíam bem, jeans simples e um suéter azul que realçava o calor em seus olhos. Seu cabelo, agora devidamente lavado e escovado, havia recuperado um pouco de seu brilho castanho. "Bom dia", disse Leonardo, tentando não olhar fixamente. Mesmo depois de tudo o que ela havia passado, ela ainda era bonita. "Bom dia", respondeu ela, sentindo-se desconfortável sob seu olhar. "As roupas são lindas, obrigada. Você está com fome?" Maria fez o café da manhã. Clara assentiu, e eles foram para a sala de jantar, onde uma variedade de frutas frescas, doces, ovos e café esperava. "Eu nunca perguntei o que você faz no trabalho", disse Clara enquanto tomava seu café. "Algo no ramo imobiliário, eu presumo." "Eu sou o dono do Ferraz Development Group. Nós construímos e administramos propriedades em toda a Nova Inglaterra." Clara assentiu. "Eu já vi seus prédios. Aquele com o jardim na cobertura no centro é lindo." "Esse foi meu projeto predileto", admitiu Leonardo, satisfeito que ela tivesse notado. "Eu queria trazer mais espaços verdes para a cidade." Eles conversaram facilmente durante o café da manhã, o desconforto diminuindo gradualmente. Leonardo perguntou sobre sua carreira de professora, e o rosto de Clara iluminou-se enquanto ela descrevia seus alunos e a alegria de vê-los aprender. "Eu sinto falta", disse ela com melancolia. "Mais do que tudo." "Você poderia ensinar novamente", sugeriu Leonardo. Clara negou com a cabeça. "Minha certificação expirou enquanto eu cuidava do Roberto. E quem me contrataria agora? Não tenho endereço, nem roupas de trabalho, nem referências dos últimos 2 anos." Leonardo colocou sua xícara de café e respirou fundo. "E se eu dissesse que posso resolver todos esses problemas?" Os olhos de Clara se estreitaram com suspeita. "O que você quer dizer?" "Eu tenho uma proposta para você." "Léo, eu disse que não estou procurando caridade." "Não é caridade", interrompeu ele. "É uma solução para nós dois." Clara esperou, sua expressão cautelosa. "Case-se comigo", disse Leonardo, as palavras saindo antes que ele pudesse se questionar. Clara quase engasgou com o café. "O quê? Você está louco?" "Só me ouça", disse ele, inclinando-se para a frente. "Você precisa de estabilidade. Uma casa, segurança financeira, a chance de reconstruir sua vida. Eu posso lhe dar tudo isso." "E o que você ganha com esse arranjo?" perguntou Clara, sua voz afiada de descrença. Leonardo hesitou. Ele não podia contar a verdade toda, que ele nunca havia parado de amá-la, que vê-la novamente havia despertado sentimentos que ele pensava estarem mortos há muito tempo. "Companheirismo", disse ele em vez disso. "Alguém para compartilhar minha vida, que me conhecia antes de tudo isso." Ele gesticulou ao redor de sua casa luxuosa. "Alguém que não se importa com meu dinheiro ou meu nome."
Clara levantou-se abruptamente. Isso é loucura. Nós não nos vemos há 25 anos. Você não sabe mais nada sobre mim. Eu sei o suficiente, insistiu Leonardo, levantando-se para enfrentá-la. Eu sei que você é forte, orgulhosa e resiliente. Eu sei que você é gentil, inteligente e merece algo melhor do que o que a vida lhe deu. Clara negou com a cabeça, recuando. Isso não é uma novela, Léo. As pessoas não se casam apenas por conveniência. Chame como quiser, disse ele. Mas pense nisso. Você teria seu próprio espaço aqui. Você poderia se recertificar, começar a ensinar novamente. E se não der certo, eu me certificarei de que você seja cuidada. Um casamento de conveniência com uma cláusula de fuga? Clara riu amargamente. Que romântico. Leonardo se aproximou, sua expressão séria. Nós tivemos algo uma vez, Clara. Algo real. Talvez possamos encontrar novamente. Por um momento, os olhos de Clara amoleceram. E Leonardo pensou que ela poderia estar considerando. Então ela negou com a cabeça firmemente. Eu preciso de um pouco de ar, disse ela, caminhando em direção à varanda. Leonardo a deixou ir, sabendo que havia lhe imposto muita coisa rápido demais. Mas ele não estava desistindo. Não podia. Na varanda, Clara agarrou o corrimão, seus pensamentos em turbilhão. Parte dela queria fugir dessa cobertura e nunca mais olhar para trás. Mas para onde ela iria? De volta para as ruas? Para mais uma noite encolhida em um abrigo, se tivesse sorte o suficiente para conseguir uma cama? E então havia Leonardo. O menino de quem ela havia amado havia se tornado um homem poderoso e confiante. No entanto, quando ele olhava para ela, ela ainda via vislumbres do jovem Léo que havia prometido o mundo a ela. Será que ela realmente poderia se casar com ele? Morar nesse luxo enquanto lhe dava... O que exatamente? Companheirismo? Ou ele esperaria mais? Clara ainda estava lutando com esses pensamentos quando a campainha tocou. Ela ouviu vozes no saguão. Leonardo e uma mulher cujo tom agudo carregava até mesmo a distância. A curiosidade atraiu Clara de volta para dentro, onde ela encontrou Leonardo, enfrentando uma mulher loira alta e elegantemente vestida que exalava riqueza e privilégio. Você perdeu a reunião do conselho esta manhã, dizia a mulher. Eduardo ficou furioso. Tivemos que adiar a votação no projeto da orla. Algo mais importante surgiu, Victoria, respondeu Leonardo calmamente. A mulher, Victoria, finalmente notou Clara parada na entrada. Seus olhos se estreitaram ao observar a aparência de Clara. Quem é essa? Perguntou ela, seu tom deixando claro que ela não estava acostumada a encontrar mulheres estranhas na casa de Leonardo. Leonardo se virou, sua expressão se aquecendo, quando ele viu Clara. Victoria, esta é Clara Santos, uma velha amiga. Clara, esta é Victoria Lockwood, minha vice-presidente de operações. O aperto de mão de Victoria foi breve e frio. Que interessante. Léo nunca menciona velhas amigas. Clara não deixou passar a maneira familiar como Victoria disse o nome de Léo, ou o brilho territorial em seus olhos. Clara e eu éramos próximas na faculdade, explicou Leonardo. História antiga, então, disse Victoria com um sorriso displicente. Ela se voltou para Leonardo. Realmente precisamos discutir o contrato Jenkins antes de sexta-feira. Envie-me os detalhes por e-mail. Vou analisá-los hoje à noite, disse Leonardo firmemente. Victoria parecia querer discutir, mas mudou de ideia. Com um último olhar calculista, para Clara ela foi embora. Ela parece dedicada, comentou Clara assim que a porta se fechou. Leonardo suspirou. Victoria é excelente em seu trabalho. Ela também tem tentado transformar nosso relacionamento profissional em algo mais por anos. E você não se interessou? Não, disse ele simplesmente, seus olhos nos dela. O momento se estendeu entre eles, cheio de palavras não ditas. Então, Clara quebrou a conexão, desviando o olhar. Sobre sua proposta, Leonardo esperou, não ousando pressionar. Eu preciso de tempo para pensar, disse Clara. Esta não é uma decisão pequena. Claro, concordou Leonardo, alívio em sua voz. Pelo menos ela não estava recusando totalmente. Tome todo o tempo que precisar. Se, e isso é um grande se, eu concordar, haveria condições, acrescentou Clara firmemente. Diga-as. Eu queria meu próprio espaço. Um emprego, um de verdade,
não algo que você crie para mim. E ela hesitou. Eu precisaria saber o que você espera desse casamento. Leonardo entendeu o que ela estava pedindo. Esta seria sua casa, Clara, seu santuário. Eu nunca a pressionaria para nada que você não esteja pronta para dar. Clara assentiu lentamente. Deixe-me pensar sobre isso. Claro, disse Leonardo, tentando conter sua esperança. Por que não saímos hoje? Compre mais roupas para você, almoce em algum lugar legal. Sem pressão, apenas um passeio. Clara concordou, e nas próximas horas, eles exploraram Boston juntos. Leonardo a levou a pequenas boutiques onde vendedores atenciosos a ajudaram a escolher um guarda-roupa modesto. Ele foi generoso, mas respeitoso, nunca a pressionando a aceitar mais do que ela se sentia confortável. Eles almoçaram em um bistrô tranquilo onde ninguém o reconheceu. Depois caminharam pelo jardim público, enquanto o sol da tarde esquentava o início da primavera. Pareceu estranho para Clara, caminhando ao lado desse homem que era ao mesmo tempo familiar e um estranho. A conexão fácil que eles já compartilharam ainda estava lá, enterrada sob anos de vidas e experiências separadas. Conte-me sobre seu marido, disse Leonardo, enquanto eles sentavam em um banco perto do lago. Clara ficou surpresa com o pedido, mas se viu querendo compartilhar. Roberto era um bom homem, calado, atencioso. Ele ensinava história na mesma escola onde eu trabalhava. Tínhamos uma vida simples, mas éramos felizes. Você o amava, disse Leonardo. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Clara honestamente. Não da maneira que eu... Ela se interrompeu. Foi diferente, mas foi real. Leonardo assentiu, entendendo o que ela não havia dito. Não da maneira como ela o havia amado. E... você? Perguntou Clara. Você mencionou quase se casar? 2 vezes, admitiu Leonardo. A primeira foi na faculdade de administração. Emily. Ela foi embora quando meu primeiro empreendimento falhou e eu perdi o investimento do meu pai. A segunda? Rebecca. Ela era filha de um sócio comercial, bonita, bem conectada, perfeita no papel. Ficamos noivos por 8 meses antes de eu perceber que ela estava mais apaixonada pela ideia de ser a senhora Ferraz do que por mim. Clara tocou sua mão brevemente. Sinto muito. Não precisa, disse Leonardo. Elas me ensinaram lições valiosas. À medida que a tarde se transformava em noite, eles voltaram para a cobertura. O dia juntos os havia aproximado, lembrando-os da conexão que eles já compartilhavam, enquanto criavam algo novo. Depois do jantar, enquanto estavam sentados na sala de estar com taças de vinho, Clara finalmente disse as palavras que Leonardo estava esperando ouvir. Eu tomei minha decisão, disse ela, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Eu vou me casar com você, Léo. O coração de Leonardo pulou, mas ele manteve sua expressão calma. Você tem certeza? Clara assentiu. Mas eu tenho condições, quaisquer que sejam. Este é um casamento de parceria, não um resgate. Quero contribuir, ganhar meu lugar. Quero me recertificar e voltar a ensinar. Feito, concordou Leonardo imediatamente. E vamos com calma, continuou Clara. Eu vou precisar de tempo para me adaptar a essa nova vida, a nós. Leonardo estendeu a mão, pegando sua mão gentilmente. Nós temos todo o tempo do mundo, Clara. Vamos construir isso no seu ritmo. Clara olhou para suas mãos unidas, sentindo-se ao mesmo tempo aterrorizada e esperançosa. Então sim, eu vou me casar com você. O que nenhum deles sabia ao selar seu acordo era que do outro lado da cidade, Victoria Lockwood já estava fazendo ligações, determinada a descobrir tudo o que pudesse sobre Clara Santos. E ela não era a única que tentaria se intrometer entre eles. A notícia do casamento de Leonardo Ferraz se espalhou pela comunidade empresarial de Boston como um incêndio. Apenas uma semana após sua reunião, Leonardo e Clara estavam no escritório de seu advogado, assinando um contrato pré-nupcial que era surpreendentemente generoso. Clara havia insistido nisso, querendo provar que não estava atrás de seu dinheiro. Você tem absoluta certeza disso, Sr. Ferraz? Perguntou Harold Jenkins, o advogado de longa data de Leonardo, quando Clara saiu para atender uma ligação. Mais certo do que eu estive em anos, respondeu Leonardo, seus olhos seguindo Clara pela porta de vidro. É só um pouco
repentino, disse Harold cautelosamente. E os antecedentes da Sra. Santos são preocupantes. A expressão de Leonardo endureceu. Os antecedentes dela não são da sua conta. Os papéis estão em ordem, correto? Harold assentiu relutantemente. Sim, tudo. Está como você pediu. Quando Clara voltou, eles finalizaram os documentos. Ao saírem do escritório, Clara pôde sentir o olhar suspeito do advogado em suas costas. Seu advogado acha que eu sou uma caça-fortunas, disse ela assim que estavam no elevador. Leonardo pegou sua mão. O trabalho de Harold é ser suspeito. Ignore-o. O casamento aconteceu 3 dias depois na cobertura de Leonardo. Foi uma cerimônia pequena com apenas alguns convidados. Melissa, a assistente de Leonardo, seu primo Marco e o Dr. Lopes, o médico gentil que havia tratado Clara. Clara vestiu um vestido simples de cor creme que eles haviam comprado juntos. Ao pronunciar seus votos, ela tentou ignorar a voz em sua cabeça, perguntando se ela estava cometendo outro erro. Quando Leonardo colocou a aliança em seu dedo, um diamante de bom gosto que custava mais do que sua antiga casa, sua mão tremeu levemente. Aquele pequeno sinal de nervosismo a confortou de alguma forma. Vocês podem se beijar, disse o juiz de paz. Leonardo se inclinou lentamente, dando tempo a Clara para se afastar. Em vez disso, ela o encontrou no meio do caminho. O beijo foi suave, hesitante, mas cheio de um calor que os surpreendeu. Quando se separaram, os olhos de Leonardo continham uma pergunta que Clara não estava pronta para responder. A pequena recepção depois foi estranha, mas felizmente breve. Ao anoitecer, estavam sozinhos na cobertura, agora sua casa juntos. Eu arrumei o quarto azul para você, disse Leonardo, referindo-se ao quarto de hóspedes onde Clara havia ficado. A menos que você prefira... O quarto. Azul está perfeito, disse Clara rapidamente. Obrigada. Leonardo assentiu, escondendo sua decepção. Boa noite então, Sra. Ferraz. Clara sorriu levemente. Isso vai demorar um pouco para me acostumar. Na manhã seguinte, Clara acordou e encontrou Leonardo já ido. Um bilhete no balcão da cozinha explicando que ele tinha uma reunião cedo, mas estaria em casa para o jantar. Ela passou o dia explorando sua nova casa, ainda se sentindo como uma intrusa na vida de outra pessoa. A cobertura tinha 5 quartos, uma cozinha de última geração, uma academia e uma biblioteca repleta de livros que Clara queria ler. Tudo era bonito, caro e completamente intimidador. Ela estava na biblioteca quando o elevador tocou, anunciando uma visita. Esperando Leonardo, ela ficou surpresa ao encontrar Victoria Lockwood entrando no saguão. Oh, disse Victoria com falsa surpresa. Eu não percebi que você estaria aqui. Clara se endireitou, subitamente consciente de suas roupas casuais. Esta é minha casa agora. O sorriso de Victoria não chegou aos olhos. Claro, que aconchegante. Léo está aqui? Ele está no escritório. Posso ajudá-la com algo? Victoria colocou sua bolsa de grife em uma mesinha lateral e andou por perto, inspecionando o espaço como se estivesse procurando por poeira. Tenho alguns contratos que ele precisa revisar. Pensei em entregá-los pessoalmente, já que ele tem estado tão distraído ultimamente. A ênfase em distraído fez Clara se irritar. Eu posso dar a ele quando ele chegar em casa. Victoria ignorou a oferta. Tudo aconteceu tão rápido, não é? 1 minuto você não está em lugar nenhum, no próximo você é a Sra. Ferraz. Sua voz escorria suspeita. Que conto de fadas. A vida está cheia de surpresas, respondeu Clara uniformemente. De fato. Victoria se aproximou. Deixe-me ser direta, Clara. Eu conheço Léo há 8 anos. Vi mulheres irem e virem todas esperando pescar o peixe grande. Nenhuma delas durou. Eu não sou mulheres, disse Clara, se mantendo firme. Léo e eu temos história. História antiga, rebateu Victoria. As pessoas mudam. O Léo que você conheceu na faculdade não é o mesmo homem agora. Ele tem responsabilidades, ambições. Estou ciente de quem é meu marido. Victoria riu baixinho. Está mesmo? Você sabe sobre o negócio Thompson? A situação com a saúde da mãe dele? As preocupações do conselho sobre sua liderança? O silêncio de Clara confirmou sua ignorância. É isso que eu pensei. Victoria. Pegou sua bolsa.
Vou deixar esses arquivos na mesa dele. Por favor, diga a ele que eu parei. Depois que ela foi embora, Clara afundou-se em uma cadeira, abalada. As palavras de Victoria haviam atingido seu alvo. O quanto ela realmente conhecia. Leonardo agora. Ela estava se iludindo pensando que esse casamento poderia funcionar. Quando Leonardo chegou em casa naquela noite, ele encontrou Clara na cozinha tentando cozinhar o jantar. A cena o parou em seus trilhos. Clara, com um avental, o cabelo preso, parecendo tão caseira que o fez sentir dor no coração. Você não precisava cozinhar, disse ele, colocando sua maleta. Poderíamos ter pedido. Eu queria, respondeu Clara. Embora eu esteja um pouco enferrujada, sua cozinha tem mais aparelhos do que uma nave espacial. Leonardo riu. A tensão de seu dia derretendo. Posso ajudar? Juntos eles prepararam um prato simples de macarrão, movendo-se um ao redor do outro em uma dança que parecia surpreendentemente natural. Durante o jantar, Leonardo falou sobre seu dia, explicando termos comerciais quando Clara parecia confusa. Victoria passou por aqui, mencionou Clara casualmente, observando sua reação. A expressão de Leonardo escureceu. O que ela queria? Deixar alguns contratos e me alertar, eu acho. Leonardo colocou sua taça de vinho. Sinto muito por isso. Victoria pode ser territorial. Ela mencionou a saúde de sua mãe, disse Clara. Está tudo bem? Leonardo suspirou. Minha mãe teve um leve infarto no mês passado. Ela está estável, mas ficou assustada. Ela tem pedido para conhecê-la. Clara quase engasgou. Sua mãe quer me conhecer? A mulher que achou que eu não era boa o suficiente para você 25 anos atrás? Essa foi a opinião do meu pai, não a dela, corrigiu Leonardo. E sim, ela está curiosa sobre a mulher que levou seu filho, que era um bacharel confirmado, ao altar em uma semana. Clara empurrou a comida em seu prato. E se ela me odiar? Leonardo estendeu a mão pela mesa, cobrindo sua mão com a dele. Ela não vai. Mas se isso te deixar nervosa, podemos esperar. Não, decidiu Clara. Eu deveria conhecê-la. Ela é minha sogra agora. A realidade de sua situação atingiu ambos ao mesmo tempo. Eles eram casados. Isso não era apenas um arranjo temporário para colocar Clara de volta em seus pés. Era uma vida que eles estavam construindo juntos. Naquela noite, enquanto Clara se preparava para dormir em seu quarto separado, uma batida veio em sua porta. Leonardo estava lá segurando um envelope pardo. Pensei que você pudesse querer começar com isso, disse ele, entregando-a a ela. Dentro havia uma inscrição para um programa de recertificação de ensino, juntamente com informações sobre vagas em várias escolas particulares da área. Usei algumas conexões para conseguir uma entrevista na West Ridge Academy na próxima semana, explicou Leonardo. É uma boa escola. Turmas pequenas, bom salário. Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas. Você se lembrou. Eu me lembro de tudo sobre você, Clara, disse ele suavemente. Então, limpando a garganta, ele recuou. Boa noite. Léo. Clara o chamou quando ele se virou para ir embora. Quando ele olhou para trás, ela disse, obrigada. Ele assentiu, uma vez depois desapareceu no corredor. As 2 semanas seguintes caíram em um ritmo. Leonardo foi trabalhar enquanto Clara se preparava para sua entrevista e começou suas aulas de recertificação. À noite, eles compartilhavam o jantar, preenchendo gradualmente as lacunas de seus anos separados. A entrevista na Westridge Academy correu bem, embora Clara não conseguisse se livrar da sensação de que sua conexão com Leonardo havia influenciado seu interesse. Ainda assim, a diretora pareceu genuinamente impressionada com sua experiência, e eles lhe ofereceram uma vaga a partir do outono, aguardando sua recertificação. Devemos comemorar, declarou Leonardo quando ela contou a notícia. Jantar fora? Ou podemos convidar alguns amigos? Clara olhou para baixo. Eu não tenho muitos amigos aqui. Todos que eu conhecia de antes se foram ou perdemos contato. Leonardo considerou isso. Então é hora de você conhecer meus amigos. Marco está fazendo um churrasco neste fim de semana. Casual, apenas algumas pessoas. Você viria comigo? A ideia de conhecer o círculo social de Leonardo aterrorizava Clara, mas ela concordou sabendo que precisava começar a construir uma vida aqui.
No dia anterior ao churrasco, Leonardo levou Clara para conhecer sua mãe. Eleanor Ferraz morava em um condomínio de luxo para idosos em Cambridge, seu apartamento cheio de fotos de família e lembranças de suas viagens. "Então você é a garota que quebrou o coração do meu filho", disse Eleanor depois que Leonardo as apresentou. Seu tom era curioso em vez de acusatório. "Mãe", Leonardo alertou. "Tudo bem", disse Clara. "Eu acho que quebrei, embora ele tenha quebrado o meu também." A avaliação de Eleanor foi perspicaz, mas não cruel. "E agora vocês se encontraram novamente. A vida tem um jeito estranho de dar voltas." Enquanto tomavam chá, Eleanor questionou Clara sobre sua vida, seu ensino e seu tempo com Roberto. Ao contrário de Victoria, o interesse de Eleanor parecia genuíno, suas perguntas respeitosas à perda de Clara. Antes de irem embora, Eleanor pegou a mão de Clara. "Você o faz sorrir novamente", disse ela baixinho, enquanto Leonardo pegava os casacos deles. "Eu não via isso há anos." O churrasco na casa suburbana de Marco no dia seguinte foi um tipo diferente de teste. Os amigos de Leonardo eram uma mistura de sócios comerciais e velhos amigos da faculdade. Clara sentiu seus olhares curiosos quando Leonardo a apresentou orgulhosamente como sua esposa. "Então você é a mulher misteriosa que domou Léo", disse. Uma mulher chamada Diana, uma executiva de marketing na empresa de Leonardo. "Está começando a pensar que ele nunca ia se estabelecer." "Aconteceu muito rápido", admitiu Clara. "As melhores sempre acontecem", disse Marco, batendo no ombro de Leonardo. "Quando você sabe, você sabe." À medida que a tarde progredia, Clara se viu se aproximando de Diana, que parecia genuinamente amigável. Elas estavam conversando perto da mesa de bebidas quando Victoria chegou, atrasada e vestida de forma muito elegante para um churrasco no quintal. "Clara", disse Victoria com falso calor, beijando suas bochechas. "Que bom vê-la socializando. Léo geralmente vem sozinho a esses eventos." "Não mais", disse Leonardo, aparecendo ao lado de Clara e colocando um braço em sua cintura. O gesto possessivo não passou despercebido por Victoria, cujo sorriso se apertou. "Que doce." "Oh, Léo, eu queria te contar. Eduardo quer seguir em frente com o projeto Riverside. Ele marcou uma reunião extraordinária do conselho para segunda-feira." "Segunda-feira?" Leonardo franziu a testa. "Isso é mais cedo do que discutimos." "As coisas estão se movendo rápido." Victoria deu de ombros. "Você sabe como é." Depois que ela foi embora, Clara se virou para Leonardo. "Quem é Eduardo?" "Eduardo Blackwell, presidente do conselho", explicou Leonardo. "Ele era o melhor amigo e sócio comercial do meu pai. Ele nunca me aceitou como CEO." "O projeto Riverside é importante?" A expressão de Leonardo ficou séria. "Muito importante."